O discipulado é parte essencial da missão de todo cristão. Quando Jesus disse, "Fazei discípulos de todas as nações", Mateus 28:19, ele nos mostrou que nosso trabalho não termina com a conversão de novos crentes. O discipulado é um processo contínuo, que envolve ensino, exemplo e um relacionamento profundo com Cristo. Assim como os ramos de uma videira dependem da conexão com o tronco para darem frutos, nós, como discípulos, dependemos de Cristo para crescer espiritualmente e sermos frutíferos. A Bíblia nos ensina que a jornada cristã não termina com o novo nascimento, mas começa com ele. A vida cristã é uma caminhada, e nessa jornada, o discipulado desempenha um papel fundamental. John Bunyan, em seu livro O Peregrino, retrata essa caminhada como uma peregrinação rumo à eternidade. O discipulado, portanto, não é uma opção para o crente, mas uma parte central de sua vida com Deus, pois nos ensina a crescer e a ajudar outros a crescerem. Discipulado é um processo. Ele não é uma aula ou um evento único. Assim como o crescimento espiritual leva tempo, o discipulado também exige dedicação. Jesus passou anos com seus discípulos, moldando-os, corrigindo-os e enviando-os para a missão de pregar o Evangelho. Ele gastou tempo com eles, ouviu suas dúvidas, os orientou e, com paciência, preparou-os para serem os futuros líderes da igreja. Esse processo de formação foi fundamental para o crescimento da igreja primitiva e ainda é essencial hoje. O discipulado é muito mais do que apenas instrução teórica. É também uma transformação prática e relacional. À medida que caminhamos ao lado de novos crentes, investimos tempo e esforço para que cresçam em maturidade e em intimidade com Deus. Isso exige paciência, pois nem sempre o progresso é visível de imediato. No entanto, com perseverança, vemos o fruto de vidas transformadas pelo poder de Deus. O discipulado também envolve cuidar de criancinhas espirituais. Hebreus 5:13 fala sobre aqueles que ainda se alimentam de leite, ou seja, que não estão prontos para o alimento sólido. Isso se aplica tanto a novos convertidos quanto àqueles que já estão na igreja, mas ainda precisam amadurecer espiritualmente. Muitas vezes podemos encontrar cristãos que, mesmo após anos na igreja, ainda não desenvolveram uma compreensão mais profunda da fé. Esses bebês espirituais precisam de cuidados especiais e de um ensino mais básico para que possam crescer. Ninguém nasce maduro, nem física, nem espiritualmente. Crianças espirituais precisam de acompanhamento constante, e isso faz parte do discipulado. Aqueles que ainda estão aprendendo os fundamentos da fé necessitam de orientação, e cabe a cristãos mais experientes oferecer essa ajuda. Paulo fala em 1 Coríntios 3:2 que ele alimentava a igreja com leite, pois eles ainda não estavam prontos para o alimento sólido. O discipulado inclui esse cuidado de base, garantindo que os novos crentes tenham uma fundação firme antes de avançar para ensinamentos mais profundos. Educação no discipulado vai além do conhecimento. Ela transforma. O termo educar vem do latim educare, que significa conduzir para fora, ou seja, levar alguém de um estágio de imaturidade para a maturidade. Do 2 Timóteo 13:16 nos lembra que a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Isso significa que o discipulado não é apenas uma transmissão de informações, mas um processo que transforma a vida e o caráter à imagem de Cristo. Quando discipulamos, estamos não apenas passando conhecimento, mas também moldando vidas. Educar significa formar a mente, o coração e a alma. Discipulado envolve corrigir falhas, oferecer novas perspectivas e, principalmente, ensinar com amor e paciência. Jesus foi o maior exemplo de mestre, pois ele não apenas ensinava com palavras, mas também com ações. Seus discípulos aprenderam observando como ele lidava com as pessoas, como respondia a situações difíceis e como dependia de Deus em todas as coisas. Por isso, o discipulado deve ir além do ensino teórico. Ele deve ser vivido e demonstrado. A educação cristã é uma educação transformadora, que não apenas ensina o que é certo, mas também dá o exemplo de como viver corretamente. O objetivo do discipulado é uma comunhão íntima com Cristo. Paulo descreve em Filipenses 3:8
que ele considerava todas as coisas como perda em comparação com o conhecimento de Cristo. Para ele, nada era mais importante do que conhecer a Cristo e estar em plena comunhão com Ele. O discipulado nos ajuda a alcançar esse relacionamento profundo e transformador com nosso Salvador. No texto de João 15:1 a 11, Jesus usa a metáfora da videira e dos ramos para nos mostrar a importância de permanecermos nele. A vida espiritual saudável e frutífera depende dessa conexão constante com Cristo. Quando permanecemos nele, somos nutridos e capacitados a dar frutos. Esse processo de permanecer em Cristo envolve tanto o estudo da palavra quanto a comunhão com outros crentes. Precisamos nos lembrar de que o discipulado não é algo que fazemos sozinhos. Ele ocorre em comunidade, dentro da igreja, onde podemos apoiar e ser apoiados por nossos irmãos em Cristo. A comunhão com Cristo nos leva a uma vida frutífera, e essa é a meta final do discipulado. Não estamos apenas aprendendo para nós mesmos, mas para multiplicar esse conhecimento e ajudar outros a também terem uma relação íntima com Deus. Isso é discipulado, permanecer em Cristo e levar outros a fazerem o mesmo.